Hoje as crianças estão cada vez mais estimuladas e também, em contrapartida, cada vez menos reguladas. E o problema é que ninguém está falando sobre isso. Você acha que você está ajudando, mas você pode estar sobrecarregando o cérebro do seu filho. Então, se você sente que precisa começar a enxergar além do comportamento, fica comigo aqui nessa aula que eu vou te explicar. Que o seu filho não precisa de mais estímulos. E talvez essa seja uma das coisas mais difíceis da gente aceitar hoje na nossa sociedade moderna. Porque tudo, absolutamente tudo ao nosso redor diz o quê? O contrário. Diz que você precisa estimular mais, que tu precisa oferecer mais coisas, que tu precisa ensinar mais, que tu precisa colocar em mais atividades, dar mais recursos. E aí tu fica aí tentando, né? Comprando brinquedos, buscando ideias, organizando rotina, querendo fazer mais e melhor. Mas ao mesmo tempo que você começa a perceber que quanto mais você tenta estimular, mais o teu filho parece agitado, irritado, difícil de se regular, com problema de sono. E aí vem aquela dúvida: será que eu estou fazendo algo de errado? Sabe? Deixa eu te falar uma coisa que pode até te deixar um pouco chocada se você nunca ouviu essa informação em nenhum lugar. Mas é pela primeira vez na história a gente está vendo uma geração que, em média, está apresentando um QI, que é o nosso coeficiente de inteligência, inferior à geração anterior. E isso é muito, muito, muito simbólico. Porque a gente vive na era com mais acesso à informação, com mais recurso, com mais estímulo, com mais tecnologia. E tudo isso nos indicava que nós estaríamos criando gênios, as crianças mais inteligentes da história da humanidade. Mas, na verdade, na prática, não é isso que está acontecendo. E quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre falta de capacidade das crianças. Muito pelo contrário, elas são crianças extremamente capazes. Mas o que a gente precisa olhar com muito cuidado e com muita atenção é o ambiente que a gente está criando e oferecendo para as nossas crianças. Então, se tu está chegando aqui no meu canal pela primeira vez, eu sou Maria Isabel da Rosa, eu sou terapeuta, mentora de mães e especialista em desenvolvimento infantil e já trabalho há mais de 10 anos com infância e família. Mas hoje o meu trabalho ele vai muito além de ensinar técnicas. Eu ajudo essas mães a entenderem aquilo que não é visível, aquilo que não está só no comportamento da criança, mas que está sim na história emocional dessa mulher, porque foi isso que eu fui entendendo ao longo da minha prática clínica, que não existe desenvolvimento infantil de forma isolada. Existe uma mãe por trás dessa criança. Existe também uma história, existe um sistema, e quando a gente não olha para isso, a gente tenta resolver na superfície algo que é muito, muito mais profundo. Agora, quando a gente olha para esse cenário todo que eu apresentei para vocês lá no início, muita coisa começa a fazer sentido, porque o cérebro humano, o cérebro de uma criança que está em formação, ele não precisa de excesso de informações. O que ele precisa nesse momento são de experiências com significado. Ele precisa de rotina, ele precisa de repetição, ele precisa de previsibilidade, ele precisa de tempo. E ele precisa principalmente de vínculos com adultos emocionalmente disponíveis. E hoje a gente está oferecendo exatamente o contrário de tudo isso. A gente está oferecendo muita informação, pouco tempo para processar. A gente está oferecendo muito estímulo e pouca integração. A gente está oferecendo muita distração, mas pouca presença de verdade. E aí, quando a gente fala sobre as telas, isso se intensifica ainda mais, porque a tela entrega para a criança tudo pronto, tudo rápido, tudo muito fácil, com uma alta estimulação. E aí o cérebro da criança ela entra num estado passivo, apenas consumindo e recebendo informação. Ele não está construindo nada nessa realidade.
E aí hoje a gente tem uma infinidade de estudos que nos trazem dados que são muito sérios sobre isso, sobre o quanto o excesso de telas impacta a atenção, a linguagem, a capacidade de memória e principalmente a capacidade de aprendizado e de autorregulação. Porque a criança não aprende só por aquilo que ela vê, ela aprende pelo que ela vive, pelo que ela experiencia com o próprio corpo, pelo que ela constrói nessa relação com o adulto. E isso não acontece quando ela está na frente de uma tela. E aí começa a surgir uma diferença muito grande, porque crianças que têm acesso a tudo, mas têm dificuldade de sustentar a atenção, têm dificuldade de brincar, têm dificuldade de lidar com a frustração, têm dificuldade de se organizar internamente. E isso não acontece porque, a minha criança é difícil. É porque elas estão sobrecarregadas. E nós, pais, estamos sobrecarregados, nós estamos estressados, com longas horas de trabalho. E na maioria das vezes nós estamos ausentes das nossas casas. E aí, numa tentativa de compensar, a gente acaba oferecendo mais estímulos para compensar o cansaço, para compensar a falta de tempo, para compensar a culpa. E sem perceber, a gente vai criando um cenário e a gente vai criando um ambiente que está cada vez mais distante do que o cérebro da criança realmente precisa. Porque o cérebro da criança precisa de natureza, o cérebro da criança precisa de movimento, precisa de silêncio, precisa de tédio. A criança precisa ficar entediada, ela precisa brincar livre. E essa brincadeira livre é aquela brincadeira sem um objetivo, sem que eu fique o tempo todo direcionando, faça isso, faça aquilo, sem que o adulto interfira nessa brincadeira, que é onde a criança vai ter a oportunidade de criar, de imaginar, de se organizar, porque é isso que realmente constrói a inteligência. E eu não estou falando aqui só de inteligência cognitiva, mas principalmente da inteligência emocional, da inteligência social e relacional. Então aqui o ponto central da nossa aula não é aquilo que a gente vai fazer mais, mas sim voltar para aquilo que é essencial. É sobre a gente resgatar aquilo que sempre funcionou, mas que em algum momento foi deixado de lado. E eu sei que isso nos tira da nossa zona de conforto, porque a gente foi ensinado que quanto mais a gente oferece, melhor mãe a gente é. Mas talvez ser uma boa mãe hoje seja justamente sobre não oferecer mais coisas, mas sobre tirar, sobre reduzir. Saber proteger o desenvolvimento do filho dessa quantidade, dessa enxurrada de excessos que a gente está vivendo. E aí na prática começa com pequenas escolhas no dia a dia, na rotina, em reduzir o tempo de tela, tanto da criança quanto dos adultos, principalmente nos primeiros anos, criar momentos do dia com menos estímulos, sair mais para espaços abertos, explorar a natureza, tomar sol, mesmo que seja algo simples, permitir que o teu filho brinque sozinho sem que tu precise intervir o tempo todo, diminuir a quantidade de brinquedos disponíveis e principalmente, o melhor recurso que tu tem para oferecer para o teu filho é você. É a tua presença de verdade. Não só a tua presença física, mas a tua disponibilidade e a tua presença emocional. Porque é nessa presença que o cérebro da criança vai encontrar segurança para que ele possa se desenvolver. E também, além de tudo isso, olhar para ti, para o teu ritmo. Porque muitas vezes a gente também está nesse excesso. No excesso de informação, no excesso de cobrança, no excesso de estímulo, e isso está refletindo no ambiente da nossa casa. Então eu não estou falando aqui para que a gente crie um cenário perfeito, mas a gente precisa tomar consciência. É sobre começar a perceber aquilo que está em excesso e sair desse lugar e voltar para o simples, voltar para o essencial,
para aquilo que realmente é capaz de sustentar um desenvolvimento saudável. Eu queria muito que vocês guardassem essa informação com muito carinho dessa aula, porque não é a falta de estímulo que prejudica o desenvolvimento dos nossos filhos, é um excesso de tudo, sem que a gente consiga integrar isso. Então, se essa aula foi importante para ti, se ela fez sentido hoje, compartilha com outra mãe, porque eu tenho certeza que tem muita gente tentando criar filhos mais inteligentes, oferecendo cada vez mais coisas, quando na verdade o caminho está em oferecer menos, mas com muito mais presença. Então, se você quiser aprofundar esse olhar, continua aqui comigo no canal, me segue também lá no meu Instagram, @mariaisabel.psico, porque isso aqui vai muito além de desenvolvimento, é sobre resgatar uma infância que realmente permita que essa criança floresça. Então eu vejo vocês aqui no nosso canal, na nossa próxima aula. Um grande beijo e até lá!